Boa noite, horrorizados! Como estão? Aqui quem fala é o Gali. Estamos aqui para mais um episódio do Pode Horrorizar, né? Nosso primeiro episódio de dezembro, um dos últimos do ano, né? Antes das nossas férias coletivas. E estamos aqui numa equipe mais reduzida hoje, num formato mais compacto. Final de ano é uma loucura, né? Então a gente às vezes não consegue se juntar totalmente para participar dos episódios, mas tá tudo certo. O conteúdo que a gente vai entregar para vocês é bem legal. Estamos aqui para falar de um tema bastante doido e bastante legal, que são teorias malucas de filmes de terror. Então, assim, imagina, você gosta muito de um filme, depois você vai pesquisar sobre ele e tem gente na internet dando uma conclusão muito maluca, umas teorias, assim, completamente absurdas, e você fica até envolvido com aquele tema. Então a gente pegou algumas das nossas favoritas de hoje e a gente veio aqui falar para vocês. Estamos aqui hoje com o Douglas. Oi, gente. Estamos aqui com o meu companheiro de pódio do Tribunal dos Killers, Matheus. E aí, pessoal? E não estamos com mais ninguém. Estamos só nós três. Estamos hoje num modo trisal aqui no Pode Horrorizar, né? Modo trisal. Tá bem compacto hoje, gente. É bem, assim, compactíssimo. Não tem, assim, muito o que falar não, viu, gente? Mas tá tudo certo. A gente vai entregar entretenimento aqui pra vocês, nós três, tá? E é isso. Bom, então a gente vai... Cada um aqui escolheu uma ou mais teorias legais que a gente pesquisou e que a gente... A maioria das nossas franquias favoritas, né? Sim, hoje não vai ter pânico, tá? Não precisam chorar, fãs de pânico. Mas tudo bem, em breve eu volto a falar de pânico, tá tudo certo. Então a gente vai começar com uma teoria super legal que o Douglas preparou aqui pra gente, né? Ele vai falar de uma teoria aqui de um dos filmes favoritos dele, que é Hereditário. E é Midsommar, desculpa. Midsommar. Na verdade, Hereditário é melhor, mas enfim. E é isso. Vamos lá, Douglas. O que você tem a dizer do seu filmão aí? Então, gente, concordo que Hereditário é melhor mesmo. Dá pra... Tem mais... não sei. Não dá nem pra comparar direito, mas Hereditário é filmaço. A teoria que eu separei de Midsommar aqui, gente, é que, assim, primeiro que esse filme já é cheio de detalhes, né? Todo detalhista, você tem que prestar atenção em muita coisa. Tem muita coisa explicada por dentro dele. E uma delas aqui é sobre a Dani, que o pessoal tem essa teoria de que a Dani sempre foi escolhida do ritual, lá em Midsommar. Porque, assim, o filme termina com ela não só se juntando lá ao culto, mas permitindo que o namorado dela, né, o tóxico lá, ficasse em chamas no fim do filme, como todo mundo viu, enquanto ela dá aquele sorrisinho, né, de canto de boca, assim. Só que o povo, né, o público assistindo, eles, sei lá, ficaram tão, assim, perdidos naquela imagem, naquele final, que aí eles não conseguiram ver essa, ou sei lá, né, tava muito oculto, não sei, não conseguiram perceber bem que ela pode ter sido sempre a escolhida para se juntar a esse culto aí, porque é revelado lá depois que o amigo do Christian Peele, ele foi instruído a fazer uma forragem suficiente lá para o sacrifício do culto, né? Então, assim, para que o culto soubesse dela antes mesmo dela chegar lá. Então, meio que estava tudo preparado já para ela, e ela foi sempre a escolhida. E, além disso, também, se a gente conseguir olhar bem de perto ali na cama dos pais dela, logo no iniciozinho lá na abertura, onde tem aquele lance da morte todo deles e tal, aí a gente consegue ver uma foto da Dani com várias flores ao redor dela, né? Assim como a gente vê mais pra frente. Então meio que como se fosse uma, né, já como é que fala? Uma prévia do que aconteceria lá na frente. Um presságio, E assim, realmente, porque se a gente for parar pra analisar direitinho, o Pio, ele sempre tratava ela bem. Ele sempre, apesar de estar na roda dos amigos lá, e ouvindo o namorado dela, o que ele falava com ela, como ele tratava ela, ele meio que já, sei lá, foi tipo meio que direcionando tudinho para que a Dani fosse para lá, e ele já tinha esse intuito mesmo de que ela fosse a consagrada lá, a escolhida, né? Até porque ele fala sobre a família dele, que assim, ele fala que ele teve uma família lá,
dentro do Midsummer todo, né, do festival, e ele encontrou a família dele lá. E a Dani, ela, tipo, perdeu os pais, perdeu a irmã, e ela tá sozinha, meio que sem família, né? Então, depois que você vê isso, analisa tudo isso, você vê realmente que ela já era escolhida, mesmo se não tivesse esse detalhe aqui, que eu acabei de falar, já dava pra você ter essa ideia de que o Pio tava direcionando ela para que ela deixasse de sofrer, sabe? Que ela fosse acolhida lá pelo povo do festival todo, daquela seita toda lá, e fizesse parte daquela família. O que dá meio que a chave disso tudo, assim, o que dá o segredo na entrega é ele falando que ele teve uma família lá também, na cena em que ela tá com ele dentro do quarto. Ele fala que ele encontrou uma família ali também. Então isso aí meio que dá um estralo, assim, e a gente consegue ver, né? É muito legal, cara. Muito legal. Esse filme, o que eu gosto muito dele são os detalhes, sabe? Porque ele foi muito bem estudado. Agora, falando sério, comparando, não tem como, assim, muito... A gente comparar Hereditário com Midsommar, o que dá pra comparar é que foi feito pelo mesmo diretor e tem essa pegada, assim, também bizarra, de culto, mas se for pegar os dois pra comparar, pau a pau não tem como, porque, né, é bem diferente. Mas, por exemplo, ele é cheio de detalhes, o Midsommar. Então, toda aquela parte das runas, isso foi uma das coisas que me fez gostar bastante também, a parte das runas, porque eu, antes disso, eu tinha dado uma estudada assim, breve, assim, por cima, né, sobre runas, porque eu gosto desses assuntos e eu estava interessado e eu quis saber. Aí fui pesquisando e ouvi um pessoal falar sobre também, em podcasts inclusive, sobre runas nórdicas, sobre o significado de cada uma, a força que cada uma tem. Você pode usar elas, mas tem que ser uma coisa bem estudada. E ele usa isso lá naquela pedra lá e na roupa também, tudo já dando uma direção, tipo mostrando. Eu esqueci o significado agora, mas eu lembro de uma que significa em direção a algum objetivo, alguma coisa assim. O significado de alguma runa que tá na roupa da Dani. Essa runa faz isso, dá essa meio que direção para um objetivo, né? E tá lá, meio que canalizando a energia em cima da Dani. Então isso é muito legal, porque foi uma coisa real, foi estudada para ser colocada no filme, sabe? E não só isso, mas toda a parte lá do festival mesmo, que é real, que acontece lá na Suécia, e é muito famoso, muito conhecido. O mastro lá, que é usado também para enfeitar tudo. Então assim, são muitos detalhes que tem nesse filme e o que me faz gostar bastante dele. E acaba sendo muito interessante. Eu não sabia sobre essa história das runas. Bem interessante. É muito interessante as runas, cara. Tem várias. Tudo bem que tem um estudo até, tem até cursos sobre isso, sabe? Tem, se você quiser ir a fundo mesmo para usar ela no seu dia a dia, tem um estudo profundo sobre isso. Mas eu tava olhando só por cima, assim. Mas quem quiser, né, pode entrar mesmo de cabeça e fazer curso, estudar e aplicar. Tem até uma menina de um podcast bem grande aí, um podcast de terror bem conhecido, que ela pratica, ela dá aulas sobre, e ela tava falando até sobre isso, quando ela tava no episódio de Midsommar, falando sobre Midsommar. Então, assim, ela quando tava assistindo ao filme, ela conseguiu entender as referências das runas nas roupas, na pedra, tudo assim, ela foi, então vai acontecer isso. E aí realmente aconteceu. Então, pra ela foi mais fácil. Eu, quando eu tava assistindo, legal, sabia porque, são diversas runas e eu não tinha memorizado todas até hoje, né? Não sei todas, assim, porque é muita coisa. Mas, assim, é uma ideia legal, né? Pra quem sabe e quem viu o filme, assim, sabendo disso, nossa, vai ter sido bem, bem legal. Uma coisa que o Ari Aster é muito foda, assim, independente se você gosta ou não gosta, qual que você gosta mais ou menos, é essa atenção aos detalhes e ao significado, simbologia nas coisas que ele coloca. Então, é muito legal e abre a mente pra você teorizar e entrar nesse tema que a gente entrou hoje, né, das teorias malucas de filme, e esse tem muito espaço pra isso, então eu acho muito legal.
Sim, ele é muito inteligente. Bom, gente, aí tem uma teoria que eu gosto bastante, que eu não conhecia ela, mas pesquisando aqui pro episódio eu encontrei, né? Tem o Jack Torrance. Jack Torrance é o protagonista de Iluminado, né? O pai de família doido que vai lá pro hotel com a família e tudo mais, já conhece o resto da história. E tem uma teoria muito doida, que o Jack Torrance, ele é uma vítima do MK Ultra. Sim. Pra quem não conhece o MK Ultra, né, pra quem não é fã de teoria da conspiração e tudo mais, o MK Ultra foi um programa ilegal do CIA, que é o Central de Inteligência Analítica lá dos Estados Unidos, né? E ele experimentava em pessoas, tipo assim, testes humanos, né? Que dosava as pessoas com umas drogas na tentativa de combater o controle mental. Então tem muitas coisas que acontecem no mundo, muitas circunstâncias e tal, que as pessoas acham que é derivado do MK Ultra. Tem muita coisa com soldados, artistas em geral, né? Porque tem gente que acha que alguns artistas são controlados pelo MK Ultra porque às vezes eles até desligam, assim, eles estão conversando e do nada eles desligam e tipo, parece que tem um pane no sistema na cabeça. E aí as pessoas meio pinéis da cabeça acham que é coisa do MK Ultra, que é esse controle mental que o CIA usava. Enfim, e aí tem essa teoria aí que a posição de zelador que o Jack tinha lá no hotel era uma cobertura do governo para o governo testar drogas na família do Jack, né? E que o Bill Watson, que é a pessoa que recebe o show pro Jack lá no filme, ele é o cérebro por trás de toda a organização dessa operação que eles passaram lá no hotel, né? E, tipo, é muito doido porque, assim, tem um final alternativo esse filme, né, do Iluminado. E ele mostra que o Watson, ele tava muito mais consciente dos segredos do Hotel Overlook do que ele deixou transparecer. Então, as pessoas acham que o Jack era um sujeito de experimentos lá do MK Ultra. Então, isso é muito doido, né? Porque o comportamento do Jack realmente muda de uma hora para outra. Claro que tem as influências fantasmagóricas, se a gente for analisar friamente, racionalmente o filme, né? Mas essa teoria é muito legal também, porque o controle mental é uma coisa que não é muito explorada em filmes de terror. E é um conceito que eu gosto bastante, inclusive, né? Mas enfim. Eu também não sabia dessa. Não, é bizarro essa parada da MK Ultra. É muito bizarro aqueles vídeos que tem no YouTube aí, do pessoal travando, né, do nada. É muito esquisito, cara. Eu gosto bastante, porque, tipo assim, ao mesmo tempo que dá pra ter um fundo de verdade, assim, é uma coisa bem maluca, porque, gente, tudo bem que a CIA, o exército norte-americano, tem todo esse histórico de fazer teste em pessoas, de criar programas super sigilosos e de super confidenciais. E com certeza eles sabem também segredos de vidas extraterrestres, que nem foi mostrado na 11ª temporada de American Horror Story, naquela parte do Death Valley, né? Mas, sei lá, é muito insano. Eu adoro esse tipo de teoria, sabe? Uma vez eu acho que, eu não lembro quando foi que eu vi o vídeo, que acusaram não acusaram, mas denunciaram que a Britney era vítima também do MK Ultra, que controlavam ela. Mas aí depois a gente descobriu que o MK Ultra na verdade era o pai dela. Mas enfim, é bem doido isso. Agora a gente vai falar com o Matheus. O Matheus tem uma teoria também legal, dos filmes favoritos dele, que é da bruxa, né? Uma teoria que eu achei bem legal também e que faz sentido também. Vamos ver o que ele vai falar. Então, tem essa teoria sobre o filme da bruxa de 2015, que tudo que aconteceu no filme, todos os eventos atribuídos à intromissão da bruxaria lá no século XVIII, é mencionado também no filme que as culturas das famílias que desenvolveram um mofo negro na época, algo bem sinistro, que provavelmente poderia ser esse fungo, que na vida real ele tem o nome de ergot. Então, esse fungo poderia ter
causado alucinações na personagem principal, na Thomasin, e essas alucinações, elas se assemelham muito a LSD. Então, por causa desse fato, poderia ser a causa de tudo que aconteceu com ela no filme. Até mesmo ver uma cabra negra falante. Então, essa É o Black Phillip. é uma teoria bem interessante. Eu achei bem legal. E que faz um sentido mais lógico para a história. Mas isso é algo que a gente não quer, né? A gente quer ver a bruxaria mesmo e o Black Phillip aparecendo e dando o sabor da manteiga pra ela. É isso. Sim. Vocês já ouviram Total. falar nessa? Não tinha ouvido, não. Eu acho que dentre as teorias que a gente vai falar hoje aqui e tal, eu acho que essa daqui é a mais racional, que mais poderia fazer sentido mesmo. Uhum. Porque naquele século XVIII, né? 18. Sim. 18. As pessoas não tinham muita noção das ervas que eles lidavam, com as plantas e com efeitos. Ninguém, tratava droga alucinógeno como alucinógeno, sabe? Então, assim, poderia criar essa realidade paralela aí com as aventuras da Thomasin pela floresta, que catou o alucinógeno sem saber que era e alucinou tudo, porque realmente o filme da bruxa ele é levado de um extremo ao outro, assim, em poucos minutos. Então a história muda bastante, assim, depois que entra na parte da bruxaria. Então faria muito sentido, porque o filme é muito doido, então ia ser alguma coisa assim de um alucinógeno mesmo. Até mesmo os efeitos dos fungos, né? Isso. A galera não tinha conhecimento. O conhecimento do que era, como que funcionava, né? Então achava que poderia comer qualquer um, que nem a gente come hoje, cogumelos e etc, né? Mas a gente tendo consciência qual que dá pra comer, qual que não dá, né? Os comercializados e os não. Mas eu acho bem legal essa teoria. É uma das mais, assim, críveis, vamos dizer, da que a gente vai falar hoje. Eu também tenho outra teoria para falar sobre o universo cinematográfico do Tim Burton. É sobre 3 filmes e um curta em específico. São eles o curta de Frank Wayne, de 1984, A Noiva Cadáver, de 2005, O Estranho Mundo de Jack, de 93, e o novo filme de Frank Wayne, de 2012. Então, dizem que esses filmes são 3 diferentes fases da vida de uma pessoa, do homem e seu cachorro, e todos eles têm uma semelhança. A história do Frank Wayne conta sobre o Victor e seu melhor amigo, o Spark, que é um cachorro. E essa história seria a primeira fase dessa teoria. O Victor é uma criança e eles mostram como o relacionamento dele com o Spark, que é um cachorro, eles eram muito amigos, muito unha e carne, e é a coisa mais fofa do mundo. Eles são inseparáveis, eles passam todo o tempo de lazer junto e brincando. E o Victor adora fazer filmes caseiros de terror com ele. E o Spark sempre fazia parte desses filmes. Até que um dia aconteceu um acidente. E o Victor estava brincando com ele. E ele acabou jogando uma bolinha pro Spark pegar. E ele acabou sendo atropelado por um carro. É uma cena bem triste. E o Spark acaba morrendo bem na frente do Victor. E depois ele fica muito deprimido depois que ele morre. Até que um dia na escola o Victor aprende sobre a eletricidade. E quando os outros alunos estão eletrocutando os sapos mortos para tentar trazer eles de volta à vida, aí ele tem a brilhante ideia de trazer o cachorro dele de volta dos mortos. É bem interessante o curta e o filme. Então, aí a segunda fase dessa teoria seria sobre a fase adulta desse cara, desse suposto homem. E essa segunda fase vem o filme da Noiva Cadáver. Daí conta a história sobre o Victor, que por coincidência ou não é o mesmo nome. E o Victor é um jovem adulto que está prestes a se casar
e ele acaba fazendo os votos de casamento para uma outra noiva, uma noiva cadáver. E por causa disso, ele é levado até o mundo dos mortos. E lá no mundo dos mortos, ele acaba encontrando o seu cachorrinho, que morreu quando ele era criança. E ele fica muito feliz com isso. Então eles têm esse momento, esse reencontro juntos, até certo tempo, até que ele consiga voltar de volta para o mundo dos vivos. E a terceira e última fase dessa teoria seria o pós-vida de ambos, que já seguiria para o filme do Estranho Mundo de Jack. E lá nessa história é apresentado o Jack, que é o rei do Halloween, e ele é uma figura totalmente esquelética, que vive em um universo que só tem monstros, e lá o Jack tem o seu cachorrinho fantasma, o Zero, que fica do lado dele o tempo todo, que mora com ele. Eles vivem juntos nesse universo de terror. E eles passam a eternidade juntos. Então, dizem que essas histórias são representações da fase da vida desse homem e do seu cachorro até a morte. É uma teoria que eu acho bem legal, porque ambos os personagens têm características físicas iguais. E o cachorro começa primeiro sendo um morto-vivo, depois um esqueleto e por último um fantasma. Apesar dos filmes serem de épocas diferentes, é tudo uma grande coincidência dentro da história, e eu amo essa teoria. Vocês já sabiam sobre ela? Não, mas visualmente eu consigo fazer uma conexão das obras do Tim Burton. Tipo, tem uns sketches e alguns desenhos que são bem parecidos, e eu não acho que seja só coincidência também, não. Tipo, é bem interessante. Sim, é bem legal. Tipo, é o universo criado, né, e vai criando essas conexões. A melhor coisa que tem de universo compartilhado, quer dizer, de universos assim, de mesmos autores, é quando ele começa a ser compartilhado e você começa a pegar os easter eggs, que nem quando em Hereditário aparece a Dani e o namorado, quando a personagem principal vai no supermercado, né? Muito legal isso, cara. Isso é bizarro. Como que ele criou isso com anos antes do filme, né? Tipo, então eu acho muito legal esse tipo de coisa de universo compartilhado. São eles. Porque, cara, é muito parecido. São eles real, né? Confirmado isso. Não, na verdade, não é confirmado, né? Ou é? Então, não sei. É idêntico, não é possível. Tipo, é idêntico. Eu prefiro ainda mais o cara. Eu também. O cara parece mais ainda. Então, mas pelo menos dá aquele gostinho, assim, de que pode ser uma teoria real, também, né? Poderia ser, né? Pois é. Faz sentido total, cara. Uhum. Aí vai que naquele próximo filme que ele vai lançar, esqueci, não sei o que, Boulevard. Nesse aparece alguém de Midsommar, que a gente não viu também. Vai que ele fez isso também. Sim. Então... É o Disappointment Boulevard. Isso. Então, né? O filme vai ser longo pra caramba. Então, vamos ver. Pode acontecer muita coisa, já que vai demorar pra caramba esse filme. Vai ser longo, então, né? Então, a gente vai agora com o Patrick, né? Que resolveu aparecer pro episódio. E ele quer falar da teoria dele, que a gente não sabe qual é, mas a gente vai escutar. Nossa, eu só falava dela. A minha teoria é sobre Premonição 3. Dizem que no final do filme, já que o filme foi regravado, né? A cena final do filme era pra ser a cena do 4 de julho, onde a Wendy salva o Kevin e a Julie. Só que o público na sessão de teste achou que tinha ficado muito curto o filme. E aí, então eles resolveram filmar a cena do metrô. E a minha teoria é que o metrô não descarrilhou. Que eu acho que... Eu e muitos fãs, né, teorizam que o final do filme, por ter apagado a tela, ficado com tela preta, e você só ouve um som de trilho, muita gente teoriza de que conseguiram parar o metrô a tempo dela sobreviver, né? Por isso que ela é a única que tem um final em aberto, né? Bom, gente, tem uma teoria que é bem curtinha, assim, não tem assim, muitos detalhes e tal, é de outro grande slasher do terror, né, de Halloween, que na verdade tem duas teorias aí, assim, de Halloween, mas eu vou falar a mais curtinha primeiro. O Dr. Loomis, né, Sam Loomis, que é o psiquiatra do Michael durante a maior parte dos eventos da saga Halloween, na verdade, ele começou a prática dele
sobre estudar sobre a mente humana, etc., com o Norman Bates, né? Então, ele assumiu a psiquiatria mais ou menos na época que o Norman entrou lá no manicômio, né? E aí, isso provavelmente levou ele a trabalhar no Smith's Grove, no asilo, Michael fica, e é onde ele se tornaria o médico do Michael. E é por isso que ele entende tanto do conceito de mal encarnado e quão o imbatível, inabalável o Michael é, na maioria das vezes que ele ataca, que ele sai, né, e vai caçar suas vítimas e tudo mais. Então é como se ele tivesse uma compreensão melhor e mais aprofundada, porque ele também foi o médico do Norman Bates. Essa teoria, assim, não tem muito embasamento, nem nada do tipo. É uma teoria assim, tirada meio que do rabo de quem escreveu. Mas eu achei legal e falei, quem sabe vamos trazer aqui pro episódio, né? Quem sabe eu acho que alguém sabe. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Patrick que é fã, sei lá. Não, amigo, nunca ouvi não essa. Eu já ouvi uma que é relacionada ao 6, né? O Halloween 6, onde dizem que o médico que se volta no Halloween 6 é o mesmo que ensinou o Michael a dirigir no primeiro filme. Ele consegue fugir do manicômio, né? Porque ele pega o carro. Ninguém sabe por que ele pega o carro, se ele tá preso lá há anos. 15 anos preso e sabe dirigir. A surra na gente. Tá livre e não tem uma carteira. Bom, gente, agora o Douglas vai falar da saga favorita dele, Sexta-feira 13, que tem uma teoria bem maluca em relação ao Jason também. Então, gente, numa cena aqui, em que no filme Jason vai para o inferno, tem uma parte lá em que o Necronomicon, ele é visível lá na casa dos Voorhees. Então, assim, tem várias coisas sobre essa parte aqui, incluindo uma explicação sobre como o Jason, ele continua voltando dos mortos. Mas aí, o que é interessante de ver é que como tanto os Deadites, tanto eles quanto um dos slashers favoritos do cinema compartilham as mesmas origens, né? Então, assim, nessa teoria, se baseando nela, o diretor de Jason vai pro inferno, o Aaron Curtis, ele falou pra Horror Geek Life que ele, o criador de Evil Dead, o Sam Raimi, eles tiveram a ideia do Necronomicon revivendo o Jason. Então, essa teoria, assim, de que como o Jason revive é nisso aqui do Necronomicon, que o Necronomicon que revive o Jason, na verdade, né? Então, é isso. Vocês já conheciam dessa? Faz sentido pra vocês? Muito. Faz sentido, mas eu nunca tinha visto essa também. Eu acho muito legal esse, vamos dizer, esse crossover de universos, né? Porque eu não sei se vocês sabem, quem tá ouvindo também, que o Fred vs Jason ia também ser Fred vs Jason versus Ash. E o Ash é o herói da saga do Evil Dead, que o Douglas falou aqui, né? Então, tem um fundamento bem legal. Eu acho que também é uma das teorias mais incríveis, né, desse episódio é essa do Jason. Eu gosto muito dessa teoria. Porque explica porque o Jason, o Jason era humano, cara. O Jason sempre foi humano. Ao contrário do Michael Myers, que a gente tem suspeitas de quem é o Michael Myers, dependendo da linha do tempo, né? O Jason sempre foi humano. A não ser, exceto no quinto, sexto filme, que ele leva aquele choque lá, meio que revive, aí acaba tudo, né? Ele não é mais humano direito. Mas tem alguma explicação aí demonológica, sei lá, demoníaca. Então, é isso. Eu tava vendo outra teoria, gente, que eu ia falar do Michael Myers, mas acabei pulando ela do Dr. Loomis, né? Tem uma outra teoria muito legal. Assim, ao longo dos anos e de todas as milhões de linhas do tempo que existiram na cronologia de Halloween, sempre, até a ciência final do Halloween antes, sempre houve maneiras e debates para justificar quem é o Michael. Por que o Michael é assim? Por que ele tem essa eficácia de matar? Ele é silencioso que nem um predador, e ele é imbatível também, né? Em quase todos os filmes ele é.
Então, tipo, é muito complicado de decifrar. E aí, tem uma teoria muito legal, pra quem assistiu o filme Nós, do Jordan Peele, de 2019, existem cópias dessas pessoas no mundo. Assim, eu não vou explicar o plot agora, porque é spoiler, mas enfim. Então, eu imagino que você vive no mundo onde existe uma cópia sua, e nem sempre essa cópia é boa, né? Tipo, meio que as nuances entre o bem e o mal. E aí, eles são chamados, vamos dizer, de amarrados. Eles são seres mudos, muito fortes, e em alguns casos também extremamente rápidos. E aí, a gente sabe que o Michael é basicamente isso, né? Ele é silencioso, ele é rápido e ele é quase imbatível. Então, tem essa teoria aí. E o Michael, quando ele era jovem, ele foi substituído. Para explicar todos os eventos, né? Ele foi substituído pela essa cópia dele. Esse homólogo amarrado dele, que é muito parecido com o que aconteceu no filme de Nós, com a Adelaide Red. E ele passou a assassinar a irmã dele naquela noite do Halloween. Então, teve uma mudança aí com o Michael naquela noite. O duplo dele meio que tomou o lugar dele e assassinou todas as pessoas, porque o Michael nunca teve um comportamento desse antes do filme, pelo menos nunca falado, né? Foi tipo muito do nada. Ele chegou, pegou a máscara, pegou a faca e matou a irmã. Tipo, foi muito do nada. Então, tipo assim, essa teoria eu acho muito legal. Não sei o que vocês acham. É interessante. É maluca demais. Eu ia falar só que o Patrick comentou que tem a parada da coisa sobrenatural, que ele não curte muito e tal, no Michael. E realmente, essa coisa do Michael ser sobrenatural, a gente até comentou em outro episódio que a gente não gostava, porque fizeram ele deixar de ser humano e transformaram ele numa coisa sobrenatural. Então, realmente, eu acho também zoado, né? Mas, assim, na teoria, em cima da teoria, ficou uma coisa interessante. Sim, dá pra dar uma bela viajada, né? Uhum. Mas enfim, agora, gente, eu vou encerrar esse episódio aqui, tá? Com a última teoria que a gente tem, que eu acho... Claro que a gente tem umas outras aqui, né? Mas a gente vai ficar lendo tudo, porque a gente lançou um post hoje falando das teorias, então vocês podem ir lá no post também. A última teoria que eu separei aqui é de que alguns fãs do terror, eles acreditam que a família do Leatherface, na verdade, não é família deles, e sim um bando de policiais que ficaram loucos quando foram invadir a fazenda lá da família do Leatherface, ou do Leatherface, e acabaram ficando tão chocados e tão perplexos, traumatizados, que eles simplesmente cederam à loucura e se juntaram ao Leatherface e ficaram com ele todas essas décadas. E aí o remake de 2003, né, que inclusive é maravilhoso, assim, nossa, eu amo demais esse filme, é tão bom, ou até melhor, sei lá, que o original. Ele parece até apoiar essa teoria, porque o xerife do filme, ele é um sujeito muito mal mesmo. Tanto é que ele não ajuda os mocinhos do filme, ele ajuda os canibais do filme. Então é uma dualidade aí bem legal. Eu não sei o que vocês acreditam, não acreditam, é bem doida essa teoria, não sei quão dá pra levar a sério, mas eu gosto bastante dessa. Mesmo não gostando muito da saga. Nessa do Leatherface, eu prefiro acreditar que é a família dele, né, realmente que é assim, e não essa coisa toda dos policiais, mas porque eu achei um pouco viajado demais. Então eu fico com a ideia de que é a família dele mesmo, e é tudo uma ligação deles e tal, um laço familiar. E é isso, assim. A loucura da genética. Vem do berço. Bom, gente, então esse daqui foi mais um episódio do Pode Horrorizar pra vocês, tá? Um dos últimos do ano, então aproveita que a gente vai tirar umas fériasinhas depois do dia 16, eu acho, né? Isso. Então, comenta aqui pra gente qual a teoria favorita sua, aqui que a gente falou, né? Não esqueça de curtir o episódio, compartilhar se você gostou. Fica atento no nosso Insta, que a gente tá com várias parcerias novas e super legais, conteúdos diferentes todo santo dia. E se inscreva aqui no canal, curtam, sigam a gente em todas as redes sociais. Pode Horrorizar com D mudo. E obrigado por escutar a gente, obrigado aos meus queridos oradores Douglas, Matheus e Patrick por estarem aqui comigo hoje. E é isso.
Boa noite, gente. Ai, Valeu, ai, gente. até a próxima. Tchau, tchau.